Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Pedro Murro e você está em prova de engenharia. Vamos continuar a nossa aula fazendo a resolução da prova do TCE do Amazonas. Vamos lá? Bom, a primeira questão será sobre engenharia rodoviária. Teremos 12 questões de engenharia rodoviária, 12 questões sobre obras de edificação, 8 de obras hídricas e 8 questões escritas sobre direito ambiental, gestão ambiental, nesse material que eu preparei para vocês. Então, dando continuidade, pessoal, vamos fazer a primeira questão de engenharia rodoviária, falando aí sobre engenharia de tráfego e pavimentação. Vamos lá? Questão 21. Para o desenvolvimento de um projeto de pavimentação, uma das etapas principais é a definição do número N. De acordo com a publicação do IPR 723 do DENIT, para o projeto de uma pista simples em pavimento flexível com duas faixas de tráfego, esse número representa a quantidade total de veículos pesados que passarão em uma das faixas da rodovia. Letra B, o número de repetições equivalentes de um eixo padrão que passará em uma das faixas da pista. Letra C, o número de repetições equivalentes ao eixo padrão que passará em todas as faixas da pista. Letra D, a quantidade total de veículos previstos para passar em uma das faixas da pista. Letra E, a quantidade total de veículos previstos para passar em todas as faixas da pista. Pessoal, antes de falarmos sobre o número N, temos que falar sobre o nosso VDM, ou volume diário médio, às vezes chamado também de VMD, tudo bem? Então, olha só, é o volume total de veículos que passam por uma seção completa da via em ambos os sentidos. Então, se temos, por exemplo, uma pista simples assim, como eu estou mostrando aqui na imagem atrás, né? Temos o que? Dois sentidos, tudo bem? Não é uma pista dupla, que teríamos o que? Um único sentido, um canteiro central, por exemplo, e outra pista no outro sentido. Então, numa pista simples, temos o que? Os dois sentidos, tá? Observe que no VDM são contados todos os veículos da via, inclusive os veículos leves que não são computados para o cálculo do nosso número N, que definiremos a seguir. Então, o primeiro passo para determinarmos o número N é calcularmos o VDM, tudo bem? O volume diário médio. E como você faz isso? Você faz isso através da contagem classificatória, onde você classifica os veículos, tudo bem? Carro, picape, ônibus, tribus, caminhão 2C, caminhão 3C, caminhão 2S1, 2S2, etc. Você classifica esses veículos, né? E você também conta quantos veículos passam de hora em hora. Por exemplo, ali temos das 13 às 14 horas. Com isso aí, você tem o VDM, você calcula o volume diário médio da sua rodovia, que vai ser o primeiro parâmetro que você precisará para o seu número N. Como exemplo, pessoal, aqui da BR-153 Goiás, do quilômetro 71 de Porangatu, temos ali o nosso VDM indo em torno de 4.000, tudo bem? Ou seja, 2.000 de um lado, 2.000 de um outro. No sentido crescente temos 2.000, no sentido decrescente temos 2.000 também, totalizando o que? 4.000 mais ou menos. Observa que não tem grandes variações aí de domingo a segunda, por exemplo. Beleza, pessoal? Continuando aqui, ó. Conhecido o valor do VDM, o volume anual de veículos que solicitam a via no primeiro ano, o V0, vai ser igual ao que? 365 vezes o nosso VDM. Bacana? Então chegamos aí no nosso V0, ok? E para chegarmos no nosso volume final, Pedro, olha só, para calcular o volume final para o último ano do período do projeto, por exemplo, um período de 10 anos, de acordo com a taxa T de crescimento, pode ser 1%, 2%, 3%, você utiliza a seguinte fórmula, né? Volume final vai ser igual ao V0 vezes 1 mais T elevado a P, né? Ou seja, 365 vezes o VDM vezes 1 mais T elevado a P. Bacana? O número de repetições de um eixo padrão, o número N, pode ser calculado em função da composição do tráfego previsto, desde que sejam conhecidos os fatores de equivalência de carga dos eixos previstos na análise em relação ao eixo admitido como padrão. E nosso eixo padrão é de 80 kN ou 8,2 ou 8,16 tonelada-força. Beleza, pessoal? Olha só, dessa forma, para fim de projetos de pavimentação, o volume total de veículos acumulados decorridos P anos deverá ser transformado em um número de repetições de um eixo padrão N de 80 kN. Logo, todos os eixos previstos com base em contagem dos veículos deverão ser transformados em eixo padrão equivalente através de adoção de fatores de equivalência de cargas, que vamos apresentar logo em seguida. O primeiro deles é o fator de veículo. O fator de veículo é igual ao fator de equivalência vezes o fator de carga. Tudo bem? Vamos lá. Fator de veículo, ou fator caminhão, é calculado a partir da pesagem do eixo simples e tandem por categoria de veículo. É computada a frequência de cada eixo em cada categoria.
rodovia, beleza? Então olha só, o fator de equivalência determina o número total de eixos no horizonte do projeto. O FE indica o número de aplicações de um eixo padrão que causa o mesmo dano de uma rodovia que uma aplicação do eixo considerado submetido à carga, ou seja, 8,2 toneladas-força ou 80 kN. E o fator de carga fornece a carga equivalente. Então temos o fator de eixo e o fator de carga. Multiplicando os dois, você tem o fator de veículo, que é o primeiro fator ali que você multiplica no nosso número N. Bacana, pessoal? Continuando aqui, vamos falar sobre o fator de frota. Olha só, esse aqui é bem mais tranquilo de entender. É a fração de veículos comerciais do volume diário médio. Observe que o VDM é representativo do total de veículos, perfeito? Então você não quer o total de veículos, você quer a porcentagem de veículos comerciais, beleza? Aquilo ali que vai contar no seu número N. Então o fator de frota leva em consideração apenas os veículos comerciais, ônibus e caminhões. Por exemplo, um fator de frota de 30%, 30% dos veículos são veículos pesados. Você já viu em diversas rodovias, que tem muitas rodovias aí que tem poucos veículos pesados, e tem rodovias que você pega que tem um grande número de veículos pesados. Então você vê como esse fator de frota é importante e muda aí em relação ao tipo de rodovia. Bacana, pessoal? Fator de sentido, né? Eu falei que o VDM ou VMD é calculado nos dois sentidos. Contudo, se estivermos tratando de pista simples, o nosso fator de sentido vai se cair para 0,5. Olha só, fator de sentido é a fração numérica que reduz o volume total para a pista de projeto. Fs igual a 1 para vias em um sentido. Fs igual a 0,5 para via nos dois sentidos de tráfego. Ok? E por fim, temos o que? O fator de distribuição. A fração numérica reduz o volume para a faixa de projeto, pessoal. Temos aí a faixa de projeto, geralmente a faixa da direita, que ela é mais solicitada, né? Onde tem um tráfego mais pesado. Tudo bem? Se contando o que? Em pista dupla, né? Vamos lá? A fração numérica reduz o volume para a faixa de projeto. Caso a via possua mais de uma faixa de tráfego por sentido, o volume acumulado dos veículos deverá ainda ser estimado apenas para a faixa supostamente mais carregada, ou faixa de projeto, mediante a inclusão de um fator de distribuição por faixa, né? Então, que representa a porcentagem dos veículos comerciais que utiliza tal faixa. Faixa de projeto, por exemplo, é utilizada de 0,8 a 1, beleza, pessoal? E para o nosso acostamento é usado o que? 0,01 a 0,05, né? Geralmente aí o nosso acostamento tem o que? Tem um tratamento superficial simples, por exemplo, né? De 0,75 centímetros ou duplo, né? 1,5 centímetro. É bem comum aí vemos o que? O TSD nos nossos acostamentos. Bacana? Continuando aqui, ó. Um exemplo, temos aí 365 vezes 4.000, eu chutei o VDM ali do nosso exemplo, tudo bem? Mais vezes a multiplicação relacionada aí ao crescimento, tudo bem? 1 mais PT elevado ao quadrado menos 1 sobre 2T, tudo bem? Vezes o que? O fator veicular, vezes o fator de frota, vezes o que? O nosso split, né? O pista simples, o FS, vezes o fator de distribuição relacionado aí à taxa do projeto. Isso aí seria mais ou menos, a grosso modo, o nosso número N. Bacana, pessoal? Voltando aqui, ó, ainda vale a pena nós falarmos como o número N é importante, tudo bem? O nosso manual de pavimentação já define aí a espessura mínima de revestimento bituminoso de acordo com o que? Com o número N, né? Ou seja, quanto mais tráfego tiver na sua rodovia, mais espesso tem que ser a sua camada de revestimento, tá bom? Olha só, espessura mínima do revestimento. A fixação da espessura mínima a adotar nos revestimentos bituminosos é um dos pontos ainda em aberto na engenharia rodoviária, quer se trate de proteger a camada de base dos esforços impostos pelo tráfego, quer se trate de evitar a ruptura do próprio revestimento por esforços repetidos de tração e na flexão. As espessuras a seguir recomendadas visam especialmente as bases de comportamento puramente granular e são definidas pelas observações efetuadas. Então, um N menor que 10 a sexta, podemos fazer o que? Um tratamento superficial bituminoso, como por exemplo, um TSD no nosso acostamento. Um N variando de 10 a sexta a 5 vezes 10 a sexta, temos que ter o que? No mínimo 5 centímetros de espessura. De 5 vezes 10 a sexta até 10 a sétima, 7,5. De 10 a sétima vezes 5 vezes 10 a sétima, 10 centímetros. E maior do que 5 vezes 10 a sétima, 12,5 centímetros. Observe que isso aqui é uma soma de 2,5 em 2,5. 5, 7,5, 10 e 12,5. Bacana, pessoal? Bem importante aí essa planilha. Eu já vi várias vezes eles cobrarem esses valores aqui tabelados em concurso, ok?
Voltando aqui, ó, pois bem, já entendemos o VMD e o número N. Agora vamos apresentar sua definição de acordo com a publicação do IPR 723. O número N é necessário ao dimensionamento do pavimento flexível de uma rodovia, é definido pelo número de repetições de um eixo padrão de 8,2 toneladas, 18 libras ou 80 kN, durante o período de vida útil do projeto, que teria um efeito que o tráfego previsto sobre a estrutura do pavimento. Pessoal, então qual é o nosso gabarito? Nosso gabarito é a letra B, o número de repetições equivalentes de um eixo padrão que passará em uma das faixas da pista, beleza? Vamos ler aqui o texto que eu coloquei. Na determinação do número N são considerados fatores relacionados à composição do tráfego referente a cada categoria do veículo, fator de veículo, aos pesos das cargas transportadas e à distribuição dos diversos eixos dos veículos. Seus valores anuais e acumulados durante o período de projeto são calculados com base nas projeções de tráfego, sendo necessário para isso o conhecimento qualitativo e quantitativo da sua composição presente e futura. Esse conhecimento é obtido por meio de pesagens, pesquisa de origem e destino, contagem volumétrica, classificatórias e pesquisa de tendência na frota regional ou nacional. Assim, um gabarito é a letra B. Para o desenvolvimento de um projeto de pavimentação, uma das etapas principais é a definição do número N, de acordo com a publicação IPR do DENIT. Para o projeto de uma pista simples em pavimento flexível com 2 faixas de tráfego, esse número representa o número de repetições equivalente de um eixo padrão que passará em uma das faixas da pista, ou seja, a nossa faixa de projeto. Beleza? Questão 21 está feita para vocês. Vamos aqui para a questão 22. Contudo, fazer um pequeno intervalo e já voltamos.